Muniz, muito obrigado por estar aqui mais uma vez para esclarecer alguns assuntos teológicos. As pessoas costumam pintar que Deus é um Deus severo, um Deus vingativo, um Deus que está disposto a punir aquele que errou. E nós temos observado um outro enfoque. Que enfoque é este? Que Deus é este que nós temos que compreender? Uma alegria estar com você mais esse momento. O Deus que a Bíblia apresenta, no cristianismo nós lidamos com a revelação da vontade, do caráter de Deus, que é a sua santa palavra, né? A Bíblia resume Deus como sendo amor. Deus é amor. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. E quando nós pensamos, as pessoas, elas, como têm essa intuição natural de que elas estão em dívida com um ser superior, né? Isso se manifesta em todas as civilizações, das mais primitivas, as mais tribais, até as mais científicas, né? O ser humano é, por excelência, um ser espiritual. E é interessante como sempre vamos ver o homem tentando quitar a sua dívida para com Deus. Isso é errado. Sim, isso é errado. Como é que tem que ser, Muniz? Porque quando nós pensamos em salvação, nós precisamos pensar em ação e reação. Numa proposta ou numa prática errada, o ser humano quer ser a ação para que Deus seja a reação. Então ele age para que Deus reaja. Eu vou ser bonzinho e aí ele vai me abençoar. Isso, ou então eu vou oferecer sacrifícios, eu vou pagar penitências, eu vou obedecer para que ele reaja me aceitando. E isso não é bíblico. Isso é a base do paganismo. Essa é a base de toda religião falsa. Puxa vida. E como é que nós temos que pensar então? Biblicamente falando, numa teologia correta, nós temos que, de uma vez por todas, compreendermos que a ação é de Deus, a reação é do homem. Me dê um versículo bíblico que me mostre isso, que me prove isso. Porque tem muitos. Eu vou ler o verso da Bíblia mais conhecido. Depois eu quero voltar a esse verso, que é São João 3,16, que isso aqui, todos os iniciados no cristianismo sabem isso de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a ação de Deus. Ele amou e deu o seu Filho em forma de sacrifício. Para que todo aquele que nele crer, olha a reação do homem. Por que eu não preciso mais agir para que Deus reaja? A salvação, nesse caso, já foi um dom de Deus? Isso, porque ele já agiu. Porque nunca que eu, agindo, iria fazer Deus reagir. Porque toda a obra humana, todo o sacrifício humano seriam impossíveis para quitar a dívida espiritual do homem diante de Deus, diante da santa lei de Deus. Então, ele dá o seu Filho, que vem e morre por nós. Isso é a ação de Deus. Mas, a reação é nossa. Mas e que reação é essa? Que papel é esse? O que eu tenho que fazer, né? Porque alguma coisa, me parece que eu estou em dívida. Isso. Em dívida nós estávamos. Jesus Cristo pagou a dívida. Ah, ok. Você sabe que aquele último brado de Cristo na cruz é a tradução grega de tetelestai, né? O brado foi está consumado. Tetelestai, a gente pode até falar depois sobre o tetelestai. Uma das melhores traduções seria está pago. Então a dívida do homem para com Deus, a dívida espiritual, ela foi quitada. Essa é a ação de Deus, quitando nossa dívida no sacrifício de Cristo. Cristo morre a nossa vida. Essa é a ação de Deus. Minha reação é dizer que aceito isso. Eu tenho o meu livre-arbítrio e eu digo isso. Quando eu digo isso, então, acontece uma ação também de Deus em mim?
uma ação para dinamizar isso na sua vida. Mas deixa eu me ater aqui nessa experiência da reação do homem. É a isso que nós chamamos de fé. A fé poderia ser definida da seguinte maneira. Fé, nesse contexto teológico, seria: fé é a reação do homem à ação de Deus. Olha que coisa linda. Eu acho isso lindo. Também, eu aceito. Você aceita. E você sabe que a palavra diz que o Senhor Deus aceitou a humanidade na pessoa do seu Filho. Sim. A humanidade foi aceita por Deus. Agora, fé é aceitar que você foi aceito. Tinha um grande teólogo chamado Paul Tillich. Ele definiu fé da seguinte maneira. Ele disse: fé é a coragem de aceitar a aceitação. Normalmente as pessoas, em suas angústias, em seus pensamentos de temores em relação a Deus, mesmo pessoas dentro do cristianismo ainda se perguntam: será que tu me aceitas? Será que tu me aceitas? Fazem essa grande pergunta. Quando de fato a grande pergunta, quem faz é Deus. Sabe qual é a grande pergunta que Deus faz? Qual? Aceitarás tu a minha aceitação de ti? Que maravilha, que lindo isso, né? Por exemplo, o que é um cristão? Um cristão é um ser humano que compreendeu a ação de Deus, a aceitação de Deus, né? Aceitando a humanidade, e aceitou isso, dizendo: eu aceito que tu me aceitaste. Me surpreendeu muito quando na Bíblia eu li que ele diz assim: tanto o querer quanto o fazer não é vontade sua, mas é dom que vem de Deus. Isso já é a dinâmica da vida cristã. Nós podemos falar no outro momento, quando a salvação provida fora de nós, foi creditada em nossa vida, aí ela passa a agir em nós, não é? Para fazer o seu querer em nossa vida. Isso está lá em Filipenses 2:13, ok? Nós podemos falar isso em outro momento. Mas deixa então eu voltar àquela questão primeira lá, né? O começo do nosso raciocínio deste bloco. Ninguém precisa tentar conquistar a Deus. Por quê? Porque Ele nos conquistou, não é? Ninguém precisa tentar agradar a Deus, porque Ele se tornou agradável a nós. Ninguém precisa oferecer sacrifício, pagar penitência, porque Ele ofereceu o sacrifício. Você sabe que toda a base do paganismo é o homem oferecendo sacrifício para agradar os seus deuses. No cristianismo é diferente. Deus ofereceu o sacrifício para agradar o homem. Que tal? Que maravilha isso. Né? Muniz, como é que a gente pode saber mais sobre esse assunto? Você poderia dizer ao nosso webnauta algumas palavras de como ele pode acessar e encontrar mais material sobre esses assuntos que você acabou de citar aqui? Na Bíblia nós encontramos, eu preciso chamar a atenção das pessoas para a palavra de Deus, né? Os evangelhos, as cartas do apóstolo São Paulo, que com justiça deveriam ser chamadas de, principalmente Romanos, Efésios, Gálatas, de Evangelho segundo Paulo, né? Ler a palavra de Deus, buscar uma pessoa que possa orientar você aí perto de onde você reside, mas nós também temos alguns endereços que as pessoas podem ir tirando suas dúvidas, ok? Por exemplo, na internet nós temos um ministério que você atua, que é o pazemjesus.com.br. Por aí as pessoas podem entrar em contato conosco, fazendo perguntas. Estaremos oferecendo também materiais relacionados diretamente com esse assunto. Tem um livro que vai sair aí chamado Nas Asas da Graça, tratando desse assunto. Você tem previsão de saída desse livro? Eu acho que dentro de um mês esse livro está à disposição. Também um DVD chamado Figuras da Salvação, Gui. Vamos falar de redenção, propiciação, justificação e reconciliação, que são figuras para ilustrar essa grande ação de Deus em nosso favor.
E a pessoa pode participar também pelo Facebook, mandando... Diariamente, em vários momentos, estaremos entrando em contato e respondendo, na medida do possível, e com muito interesse e carinho, essas pessoas todas, nossos irmãos, né? Legal. No Facebook, só para saber, nós vamos ler aqui, é o facebook.com/Paz em Jesus. Paz em Jesus é o ministério. Muniz, muito obrigado e que Deus o abençoe.